Bom dia, ouvintes da CBN. Aqui quem fala, Paulo César Porto Martins. Vamos falar um pouco, junto aqui com Luciana Piquete, de um tema em pauta extremamente importante, que é o ódio, que é a raiva, né? Estamos passando por essa situação caótica no país, mundo em caos, né? Guerra, ainda a questão da pandemia e o Brasil uma polarização cada vez mais acirrada. E nós nos questionamos o que acontece conosco nessa parte emocional, né? Nós aqui no Divã da CBN sempre estamos nos questionando como ser feliz, e quando a gente pensa em ódio e raiva, né? Essas são emoções, são sentimentos que brigam com essa situação de pensarmos numa qualidade de vida, pensarmos em sermos cada vez mais felizes. Para início de conversa, é importante, Luciano e ouvintes, que o ódio, muitos autores colocam, principalmente a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, que é uma forma de raiva. Então, quando eu falar ódio, raiva, vamos aqui de maneira mais simples considerar a mesma coisa. A raiva e o ódio, ela é uma emoção, ela é necessária, então não é algo totalmente ruim, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Toda a raiva que eu sinto é algo ruim? Não, a raiva é algo importante. O problema da raiva, o problema quando isso se torna ali um ódio, algo um pouco mais visceral, é quando eu perco principalmente o controle. Então, sentir uma raiva é uma emoção que ela me traz um alerta, opa, eu fiquei com uma raiva, e geralmente essa raiva é uma resposta a uma frustração, eu esperava um reconhecimento, eu esperava um resultado de uma eleição, eu esperava que após o resultado de uma eleição acontecesse determinada coisa, eu esperava que o meu candidato fizesse isso, e isso não acontece. Então, diante da frustração, eu sinto raiva. Então é uma consequência. Então eu me frustro e aí eu vou sentir raiva. Então é interessante. Se eu tenho muita raiva, a consequência da raiva, né, a raiva enquanto consequência de uma frustração que eu tenho. Então o que me frustrou tanto para eu ter esse sentimento? E já alerto a raiva quando persistente, ou seja, quando elas não só me dá aquele alerta que alguma coisa me fez mal. Quando a raiva persiste, ela é danosa, ela corrói, ela é ruim. Ruim para quem? Para você. Então eu não estou aqui para entrar no mérito, né, Luciano, da questão política, se A está certo, se B está errado. Nunca vou entrar nessa questão que não é o meu domínio de conhecimento técnico. Eu estou falando aqui do sentimento de raiva, que isso, quando prolongado, isso vai adoecer. Quando alguém tem uma ação de agressão decorrente da raiva, isso está fazendo mal, inclusive para aquela pessoa que está agredindo. E a gente vê essa agressão das pessoas, por exemplo, que foram lá para Brasília, fizeram lá questões das agressões, quebraram, etc. Nós vemos pessoas também agredindo nas redes sociais essas pessoas. Ah, mas Paulo, estão agredindo porque são criminosos. Ok, não é porque um outro é criminoso que eu também devo agredi-lo. Um crime não justifica o outro. A agressão é sempre a perda do controle. A agressão ela nunca deve se justificar. Eu estou falando de novo dentro de uma questão emocional, porque quando eu tenho um ódio, quando eu tenho uma raiva e que eu não controlo, eu vou descontar no outro, eu acho que isso não reverbera em mim, mas reverbera. Então essa é uma questão interessante. E a raiva, ela nunca é algo programado. Perceba, a raiva ela é espontânea. Eu estava falando de frustração. Então vamos pensar, eu esperava tirar uma nota alta num trabalho, tirar uma nota baixa, eu sinto aquela raiva. Qual que é o normal? Supera aquela raiva, ok, e vida para frente. Aquela pessoa que se descontrola, tirou uma nota baixa, quebra tudo, ela também está se agredindo. Se nós lembrarmos as reações de estresse que nós falamos lá atrás, aqui no Divã da CBN, nós vamos lembrar que o estresse, que tem a ver com a raiva também vai desencadear toda aquela reação de estresse, vai me gerar aumento na acidez estomacal, vai me gerar uma série de reações do meu organismo
para me preparar para uma batalha, e essa batalha ela é interna, e isso vai me gerar um sofrimento. A raiva que muitas pessoas sentem quando a gente faz uma análise nas redes sociais, os comentários, é uma questão da indignação. E o ódio, a raiva, ela tem a ver com esse sentimento de indignação. Eu não aceito, eu não tolero. Eu não tolero no outro, então eu tenho que descontar. Eu não aceito isso que aconteceu. Só que, de novo, eu posso não aceitar o que aconteceu, mas trabalhe isso internamente de você. Como que é esse não aceito? O que você vai fazer isso com a sua saúde? O que você vai fazer isso para o outro? Se questione. A gente está falando aqui de raiva, como que você vai lidar com isso? Estamos falando de uma dimensão aqui emocional, pessoal. Tá? Se alguém fala assim, puxa, para a implicação legal, a implicação jurídica, não. Eu não sou advogado e, de novo, estou falando da saúde mental. Tem pessoas que estão com ódio de quem fez o A, tem pessoas que estão com ódio de quem fez o B. Quem sofre? As duas pessoas. Então, de novo, se eu estou com ódio porque eu não aceito, pense, puxa, eu posso até ou não aceitar, mas o quanto eu vou deixar isso me agredir internamente? Então, quando a gente fala de ódio, primeira coisa, e tem pessoas, Luciano, já vamos adiantar aqui a questão da pauta, que tem inclusive um ódio, uma raiva de si mesma, que é muito delicado. Eu não me gosto, eu não me tolero. Isso também é um tipo de ódio, um tipo de raiva extremamente delicado e que nós encontramos na clínica. E a forma de tratar é a mesma. Se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, primeira coisa, converse com você mesmo. O que me frustra tanto e por que eu tenho tanta raiva? Se entenda. Essa conversa você pode ter você com você mesmo. Como eu sempre digo, você tem o dever e você tem a obrigação de ser feliz. Está com dificuldade? Aí você procura um especialista, um psicólogo, alguém que vai te ajudar nessa tarefa. Então, conversa, tenta conversar você com você mesmo, tenta entender o que está te frustrando, o que você não tolera, por que isso está te agredindo tanto. Tenta entender a reação de você com você mesmo. Tenta eliminar, muitas vezes a pessoa teria algum sentimento de culpa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Não estou falando tanto agora da dimensão política, mas, por exemplo, alguém que tem uma raiva muito grande e tem uma raiva de si mesmo, eu tirei uma nota baixa, mas é que eu faço isso sempre errado, etc. Tenta entender o que aconteceu, tenta perceber as contingências, o cenário. Puxa, se eu não estou estudando tanto, ok, o que eu posso aprender com essa situação? A situação que te deu raiva, ela tem que te gerar um aprendizado. Absorve isso, aprenda para superar. Isso tem a ver com resiliência. Absorve e aprende. Deixa a raiva de lado. Você conversa com você mesmo, puxa, raiva, o que está me frustrando? É isso, eu não fiz isso, não atingi esse resultado por causa disso, disso, ok, o que eu posso aprender? O que eu posso fazer diferente? E você traça um plano, vai traçar um plano para fazer algo diferente, para ter um resultado diferente. Tem pessoas que conseguem sim fazer isso de maneira sozinha, conversando consigo mesmo, através ali de parar, muitas vezes o exercício respiratório, através ali de uma técnica de meditação, essa autoterapia. Faz isso muitas vezes escrevendo, esse diário de sentimentos, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, isso vai ajudar a entender as nossas emoções. Isso é extremamente importante. O que eu sinto, por que eu sinto, quais são as consequências do que eu estou sentindo comigo mesmo. E lembre sempre, nosso ouvinte, o ódio faz sempre mal quando ele perdura. O ódio, alguns autores colocam, ele é uma emoção que nos alerta, mas sempre, quando persiste, ele nos corrói. Ele é um sentimento negativo. Estamos vivendo tempos de muito ódio. Vamos diminuir o ódio, vamos ser felizes. Todos têm o dever de ser felizes. Lucian, tenha um ótimo dia. Nossos ouvintes tenham um ótimo dia, uma ótima semana.